Salve, salve, jovens! Estamos aqui para falar um pouquinho de reações orgânicas agora. Então, como a gente precisa ganhar um pouco de tempo, vamos falar um pouco de reações orgânicas e tentar mostrar os detalhes, pelo menos de uma maneira geral, dessas reações orgânicas e dos principais detalhes relacionados a esse assunto, tá? Vamos lá. Então a gente começa aqui falando das reações orgânicas. Nós começamos no primeiro tipo de reação e a gente vai falar agora de reações de substituição. Beleza. A gente pode ter reações de vários tipos, né? A gente começa com as substituições. A gente tem vários tipos, como substituição, adição e eliminação. Nós vamos falar inicialmente deste tipo de reação aqui. Tá? Desse tipo de reação que são as substituições. Como o próprio nome diz pra gente, ele substitui átomos, tá? Então, nas reações de substituição, fica atento aqui comigo, ó. Olha para essa molécula. Essa molécula aqui ela é um hidrocarboneto. E eu quero substituir átomos. Estou reagindo esse hidrocarboneto com um halogênio, tá? Estou reagindo com Cl2, tá certo? Você deve lembrar o seguinte, que o Cl2 ele está na família 7A, lembra? Que ele está na família 7A da tabela. Quem está na família 7A faz uma ligação. Então, para substituir um átomo aqui, ele tem que substituir alguém que ele consiga, que tenha o número de ligações compatível. É óbvio que ele não vai poder substituir o carbono, porque o carbono faz 4 ligações e ele não vai conseguir substituir o carbono, então ele só vai poder substituir os hidrogênios. Então você coloca essa reação na presença de luz e aquecimento e olha o que vai acontecer. Você tirou e trocou o hidrogênio por esse cloro. Olha aqui. Então eu fiz uma substituição. É quando um átomo ou grupo de átomos é substituído por um radical ou outro reagente, tá? Essa reação em específico a gente chama de halogenação, porque eu estou substituindo por um halogênio, certo? Principais reações de substituição. Entre os compostos que a gente tem, que são candidatos a sofrerem reações de substituição, a gente tem alcanos, benzeno e seus derivados. Aletos de alquila também dá, álcool dá para substituir, ácido carboxílico, tá? Então, por exemplo, a esterificação. Esterificação é uma substituição, tá? Dá para substituir álcool também em determinadas situações, tá? Aí a gente vai tentar entender um pouco de como funcionam essas reações de substituição, principalmente para alcanos e benzeno inicialmente. Vamos lá. Halogenação de alcanos. A halogenação é aquele exemplo que eu peguei inicialmente. O exemplo em que a gente tem, né, a substituição do hidrogênio por um halogênio, correto? Então vamos lá. É a reaçãozinha repetida, né? Substituir os hidrogênios por cloro, um hidrogênio por cloro, certo? Então eu posso dizer aqui que eu fiz, neste caso, a monocloração do metano. Monocloração é a inserção, na verdade, a substituição de um hidrogênio por cloro, correto? Então isso é a minha halogenação. Existe aqui, gente, uma diferença que é interessante de reatividade dos halogênios. Que é interessante até que eu cite para vocês, tá? Existem halogênios que são mais reativos e que são menos reativos. O mais reativo de todos é o F2, seguido do Cl2, seguido do Br2, seguido do I2. O F2, o flúor, ele é tão reativo, gente, que a reação chega a ser explosiva, tá? Então, não é que existe, não é que é proibido fazer fluoração. Eu fiz uma cloração aqui, né? Não é que é proibido fazer fluoração, só que tecnicamente, experimentalmente falando, é mais difícil. Você precisa de um controle de temperatura, você precisa de um monte de cuidados para fazer uma fluoração que você não precisa com os outros, tá? Por quê? Porque são substâncias menos reativas, a reação não fica explosiva.
O I2, por ser um átomo pesadão, tá? Um raio muito grande, ele acaba a reação sendo muito lenta. Mas dá para fazer também, tá? Só aspectos experimentais das reações aí de halogenação, correto? Então vou substituir mais átomos de hidrogênio do alcano por átomos de halogênio, tá? Beleza. A gente pode realizar a substituição de mais átomos de hidrogênio, desde que a gente coloque mais halogênio. Então, ó, eu fiz a substituição, que eu chamei de monocloração, porque eu substituí um hidrogênio por cloro. E se eu quisesse substituir 2 hidrogênios, quantos cloros eu teria que pôr? 2. Se eu quisesse substituir 3 cloros, eu teria que colocar 3. Se eu quisesse substituir os 4, teria que colocar 4. Então o que eu estou tirando de informação aqui é cada um hidrogênio substituído é um halogênio que eu ponho em que X pode ser F2, Cl2, Br2 ou I2. Ok? Certo. Agora, o que a gente tem que considerar também é, até então a gente estava fazendo halogenação do metano. E se você quiser voltar um pouquinho aqui, ó, o metano especificamente, ele tem, tá? Como a gente está observando aqui, os 4 hidrogênios ligados ao mesmo carbono. Isso torna o metano, tá? Uma molécula que tem 4 hidrogênios equivalentes, tá certo? Então, os 4 hidrogênios do metano são equivalentes. Agora, imagina que a gente pegue um alcano maior, que é o que eu quero te mostrar. A gente tem mais hidrogênios para serem substituídos. Olha aqui. Antes da gente falar das moléculas, né, a reatividade dos hidrogênios ela segue uma ordem. Grava essa ordem aqui. Hidrogênio do carbono terciário, mais reativo que o hidrogênio do carbono secundário, que é mais reativo do que o primário. No metano não tem essa diferença, porque o metano ele só tem um carbono e os 4 hidrogênios são equivalentes, como a gente já discutiu. Mas se você tiver um alcano maior, grave que o carbono terciário, ou seja, o hidrogênio do carbono terciário é mais reativo do que o hidrogênio do carbono secundário, que vai ser mais reativo do que o hidrogênio do carbono primário. Ou seja, a velocidade para substituição no terciário é maior. Então você pode vir aqui e colocar, ó, velocidade no terciário maior do que a velocidade para substituição no secundário, que é maior do que a velocidade de substituição no primário, tá? Tudo isso porque tem um intermediário nessa reação que é mais estável quando é terciário e é menos estável quando ele é primário. Então essa velocidade de substituição do terciário fica maior. Então olha aqui, olha esse composto. Repara que você tem hidrogênios, tá? Em vários pontos dessa molécula. Tem 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e mais um aqui. Tem 10 hidrogênios nessa molécula, não tem? Só que eu tenho 9 hidrogênios primários, concorda? E eu tenho um hidrogênio terciário. O hidrogênio do carbono terciário é mais facilmente substituído. Então o que vai acontecer? Eu vou substituir preferencialmente ele, vou ter um produto principal. Quem é o produto principal? É aquele que substituiu o hidrogênio do carbono terciário, porque eu te disse que a velocidade para substituir o terciário é maior. Aí você vai me perguntar, então não dá para substituir os primários? Dá. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma mistura, tá? Tem maior parte desse composto, mas também tem substituído aqui, também tem substituído aqui e substituído aqui. Lembrando que, como esses 3 carbonos são primários,
e eles estão ligados ao mesmo carbono, que é o carbono verdinho do centro, substituir aqui e substituir aqui dá na mesma. Então eu teria um produto substituído aqui, só que o principal é esse. Então quando eu me refiro a produto principal, é aquele que é obtido em maior quantidade. Certo? Não é que eu não vou poder substituir, eu vou poder substituir o outro. Eu vou poder substituir esses outros hidrogênios, como eu te falei. Só que o principal é o que obedece essa ordenzinha de reatividade. Mas na verdade tem uma misturazinha. Ah, qual que seria o outro produto de substituição? Vamos tentar fazer ele aqui, ó. O outro produto da substituição seria isso aqui. H2C, substituir aqui, C, aí aqui seria H, CH3, CH3. Então esse seria o outro produto da substituição. Ele também é obtido? É. Mas aqui eu coloquei só o principal, mas é importante você saber que tem mistura dos dois. Outra observação importante, né? Como as moléculas orgânicas elas são muito mais complexas, é muito comum que você tenha mistura de produtos lá no final. Algo que não acontecia, por exemplo, numa reação inorgânica, uma neutralização. Você não tinha misturas na neutralização, você concorda? Que era uma reação muito mais diretona. Você não tinha muito mais possibilidades, tá? E você acabaria tendo só sal e água. Agora, aqui eu posso ter uma grande quantidade de produtos, dependendo da minha reação, dependendo do meu reagente e do tipo de reação que eu vou fazer, tá? Aí o que eu estava me referindo, ó. Este cloro está aqui. Se ele tivesse aqui, seria a mesma coisa. Por quê? Porque esses 4 grupos metil, esse e esse, eles estão ligados ao mesmo carbono. E as 4 valências do carbono são equivalentes. Então, se você mudasse a posição dos cloros aqui, ia continuar a mesma molécula. Não ia mudar. Então, é uma mistura destes 2 produtos aqui que eu tenho, sendo que o principal, que é o substituído no terciário, é esse aqui que eu representei. Mas é importante você saber que dá para produzir outras substâncias. Você vai ter mistura de produtos várias vezes, certo? Beleza. Agora vamos falar um pouco de halogenação no benzeno. Falamos nos alcanos, né? Vamos falar um pouco no benzeno. Olha aqui. Olha para o benzeno e fica atento para uma coisa. Todos os carbonos do benzeno são equivalentes, você concorda comigo? Porque todos são de que tipo? Todos são secundários, correto? Dito isso, a gente vai pensar o seguinte, que substituir qualquer um dos hidrogênios dá na mesma, porque é igual ao metano. Lembra que o metano tinha 4 hidrogênios que são equivalentes? O benzeno tem 6, são 6 hidrogênios, um em cada pontinha, correto? Os 6 hidrogênios são equivalentes. Essa minha halogenação é feita obviamente com o halogênio, Cl2, ela é catalisada por AlCl3, tá? É importante citar o seguinte, se ao invés de cloro fosse bromo, aqui ia virar AlBr3. Se aqui ao invés de cloro fosse iodo, ia ficar Ali3, tá? Tem exercício que ele usa às vezes o sal, não de alumínio, mas de ferro. Então podia ser, por exemplo, aqui também FeCl3. Também dá para fazer a halogenação com ferro, cloreto de ferro 3 de catalisador, tá? Agora é importante frisar que se você faz halogenação, o ânion aqui tem que ser halogênio, tá? Se você faz cloração, o ânion aqui tem que ser cloro. Se você faz bromação, o ânion aqui tem que ser bromo, tem que trocar, tá bom? Olha lá o que aconteceu. Eu coloquei um cloro no lugar do hidrogênio que estava aqui. E o hidrogênio que estava aqui seria igual a HCl. Então, ó, nesse caso todos os hidrogênios são equivalentes e originará sempre o mesmo produto em uma monohalogenação. Então, originará sempre o mesmo produto por quê? O cloro aqui está na posição de cima. Se ele tivesse aqui, ia ser a mesma coisa. Se ele tivesse aqui, ia ser a mesma coisa. Se tivesse aqui, ia ser a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Porque todos os carbonos são
equivalentes, como a gente falou, beleza? Então, tá aí a nossa halogenação do benzeno. Dá pra gente fazer outras reações também, turma, que no caso são a nitração, a sulfonação. O que é uma nitração? A nitração é uma reação com ácido nítrico, tá? O ácido nítrico, ele é HNO3. Para a gente entender melhor como a reação se processa, eu vou escrever ele de maneira um pouco diferente. Então eu vou colocar aqui, ó, HONO2. O que vai acontecer, gente? De novo, secundário, tudo igual, né? Tanto faz quem eu vou substituir. Eu substituí esse por um grupo nitro. O que é o grupo nitro, turma? Não se esqueça, este aqui é o grupo nitro, é o NO2, derivado do ácido nítrico. Então, o hidrogênio que estava aqui saiu para formar o quê? A água. E o NO2 entrou no lugar dele, tá? Essa reação aqui ela é catalisada por ácido sulfúrico. Por que ela é catalisada por ácido sulfúrico? Porque o ácido sulfúrico é um bom agente desidratante e ele vai absorvendo a água que se forma, facilitando a formação do produto, tá? Então a nitração consiste na reação do benzeno com ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico que funciona como catalisador. Repara que o produto é um nitrocomposto, é um nitrobenzeno, tá? Dá para fazer também sulfonação. A sulfonação, tá? Ela é uma reação com ácido sulfúrico. Repara, o ácido sulfúrico, gente, que é esse carinha aqui, eu vou escrever ele de maneira um pouco diferente. HOSO3H. Atente para o fato, de novo, de que todos são o quê? Secundários. Todos secundários, tá? E se todos são secundários, posso substituir qualquer um? Então, a hidroxila vai vir formar a sua água, a nossa água, no caso, ó, aqui. Vou colocar este grupo, que é um grupo sulfônico, no lugar do hidrogênio que eu substituí, que estava aqui, correto? Então, substituí o hidrogênio que saiu, formou água, o SO3H entrou no lugar. Isso aqui é um ácido sulfônico, você deve lembrar dessa função, tá? Então, é um ácido benzenosulfônico. Então, tá aí, fiz a sulfonação. Repara que a gente põe excesso de ácido sulfúrico, aquece. Por quê? Ácido sulfúrico em excesso vai pegar a água que é formada lá como produto, vai absorver essa água, porque o ácido sulfúrico ele é um bom agente desidratante, ele é muito higroscópico, ele absorve a água com facilidade. A hora que ele absorver essa água aqui, ele facilita a reação de sulfonação. Ele facilita fazer a sulfonação no benzeno. Então, descrevendo aqui, consiste a reação do benzeno com ácido sulfúrico concentrado e a quente, tá? Um aquecimentozinho. Agora, a gente vai falar de algumas reações que só acontecem em aromáticos. Turma, então essas reações aqui, tá? Somente em aromáticos. A nitração, a sulfonação, ela até pode acontecer em alcanos, tá? Mas é mais difícil, tá? Então vamos lá. Halogenação, alcanos e aromáticos. Nitração, alcanos e aromáticos. Sulfonação, alcanos e aromáticos. A alquilação ela só vai acontecer com composto aromático. Então eu vou fazer a alquilação do benzeno. Essa reação consiste na reação do benzeno, que é um composto aromático, na presença com haletos de alquila, na presença... Gente, vamos lá. Quando eu falo de radical alquila, você entende o que eu estou falando? O que é um radical alquila? Um radical alquila, tá? É um metil, é um etil. Aquilo são radicais alquílicos, tá? Os radicais alquílicos são todos derivados de alcanos. Propil, lembra deles? Certo? Então, esses todos
são radicais alquila. Gente, vamos lá. Vamos pensar com um pouco de bom senso e analisar o que a gente está fazendo. Bom, na halogenação, eu substituo o hidrogênio por um halogênio. Na substituição, eu substituo o hidrogênio por um grupo nitro. Na sulfonação, eu substituo o hidrogênio por um grupo sulfônico. Horas, mantendo o mesmo raciocínio lógico, na alquilação eu vou substituir o hidrogênio por um grupo alquílico. Tá bom? Atente de novo para o fato de que todos os carbonos inicialmente eles são equivalentes. Então você vai reagir, tá? Essa reação aqui eu vou até... Você vai colocar o benzeno, certo? Aí você coloca o haleto de alquila. O que vai acontecer? Eu vou substituir um hidrogênio por um grupo alquílico. Que hidrogênio que eu substituí? O que estava aqui? Onde está meu grupo alquílico aqui, estopa? Horas. Tá aqui, né? Eu quero prender esse CH3 no anel aromático. E repara que o produto eu prendi. Eu prendi o CH3 no produto, tá? É catalisado por AlCl3, que é um ácido de Lewis. A gente já tinha visto esse catalisador lá atrás em outras reações, tá? É um ácido de Lewis. Então, isso aqui eu citei porque tem exercício que ele pergunta o que é o AlCl3. Ele é um ácido de Lewis, tá? Tem exercícios que ele pergunta isso. Então, a alquilação. Eu não fiz um produto alquilado? Eu fiz um metilbenzeno, também chamado de tolueno. Como subproduto eu tive aqui, né, um HCl, ok? Então eu fiz a minha alquilação. Eu fiz com metil, mas podia ser com etil, podia ser com propil, com tercebutil, com qualquer outro radical daqueles que a gente conhecia, que eram derivados de alcanos. Então isso é a minha alquilação, beleza? Então tá aí, a alquilação do benzeno. Reação que só acontece com o benzeno. Então esquece a alquilação de alcanos. Não tem alquilação em alcanos, é somente para aromáticos. E aí, ó, eu vou ter também a acilação do benzeno. O que é a acilação? Aí, ó, atenção. Mais uma reação que só acontece com aromáticos. Não tem acilação de alcanos de nenhum outro composto que não seja aromático, tá? As outras eu posso até fazer substituições, mas aqui no caso não. A acilação consiste na reação do benzeno com haletos de acila na presença de ácidos de Lewis. Aqui, gente, pode surgir a seguinte dúvida. Radical alquílico, eu já tinha te falado que era. Que raios é um radical acila? Tá? Porque vamos lá, recapitulando de novo. Halogenação, substituo por halogênio. Nitração, substituo por grupo nitro. Sulfonação, substituo por grupo sulfônico. Alquilação, substituo por grupo alquílico. E a acilação? Que raio de radical que é um radical acil? Um radical acil, gente, ele é formado a partir de um ácido carboxílico. Então você pega um ácido carboxílico, certo? Aí você retira a hidroxila dele e ele se torna um radical acil. Ó. Então isso aqui é um radical acil. Isso aqui que eu coloquei ali é um grupo acil, tá? Então, esse carinha aqui é um grupo acil. Aí, seu grupo acil, né, ele pode ter um R, que é um radical, uma cadeia carbônica, que varia. Pode ser um hidrogênio, pode ser um metil, um etil, enfim. Tem várias possibilidades. Mas o grupo acil, ele é derivado do ácido carboxílico pela retirada da hidroxila. Essa valência livre é quem eu vou conectar ao anel aromático. Quer ver? Todos os carbonos equivalentes mais uma vez. Tá? Posso substituir qualquer um. Haleto de acila. Ô, gente, o haleto de acila é, na verdade, isso aqui, ó. É o C dupla O ligado com Cl. Então, ó. Eu vou tentar escrever ele aqui, H3C, C dupla O,
ligado no cérebro. Isso é o seu haleto de acila. É uma função que a gente acaba não dando tanta bola para ela. Ela não é uma função importante. Realmente, a gente tem motivo para isso. Então, benzeno. Você pega o seu haleto de acila. Você consegue enxergar seu grupo acil, que é esse que eu destaquei de verde? Você quer prender este grupo acil no anel aromático, tá? E se você quer prender esse grupo acil no anel aromático, basta você reagir o aromático com o haleto de acila. Aí você vai me perguntar assim, Estopa, mas você disse que o grupo acil é derivado do ácido. Por que você pegou essa molécula com cloro, então? Que podia ser cloro, podia ser bromo. Porque o haleto de acila é mais reativo, turma. Então, eu até podia fazer a acilação partindo do ácido carboxílico. A reação acontece, mas é mais difícil, forma menos produto, o rendimento é mais baixo. Então, eu escolho esse haleto de acila, tá? Porque ele é mais reativo. Então, ó, maior reatividade. Por isso que eu faço com ele. Por isso que ao invés de fazer com o ácido, eu faço com o haleto de acila. Porque ele fica mais reativo. E fica mais fácil de eu fazer minha acilação. Tá bom? Repara aqui, ó. Olha o seu grupo acil preso aqui. Você consegue enxergar que você formou uma acetona? E que você fez aqui uma acetona aromática? A acilação, então, industrialmente, é muito usada para fazer cetonas aromáticas. Quando você quer fazer uma acetona aromática na indústria, faz uma acilação. Pega um composto aromático, reage com um haleto de ácido, coloca a LCl3. Então, ó, o seu catalisador aqui, que é um ácido de Lewis de novo, e a reação está feita. Está formando sua acetona, tá bom? Então, são reações que acontecem somente em aromáticos. Vamos dar continuidade então. Substituição nos derivados do benzeno. Gente, o que eu estou querendo te dizer? Todas as reações de substituições observadas com benzeno também ocorrem com seus derivados. Quem são os derivados de benzeno, gente? Os derivados de benzeno, tá? São as substâncias que já sofreram uma substituição. Então aqui eu estou falando, tá, de anéis aromáticos dissubstituídos. Certo? Anéis aromáticos, eu acho que são 2 S's aqui. Acho não, tenho certeza. Então, são anéis aromáticos dissubstituídos. Tá? O que acontece, gente? O dissubstituído, ele já passou a ser derivado do benzeno. Por que derivado do benzeno, Estopa? Porque uma vez que eu fiz a substituição, ele já não é mais benzeno puro. Ele não é mais só o anel aromático, ele é um derivado de benzeno. Ele é alguém que já foi substituído uma vez. Posso substituir com halogênio, posso substituir com um grupo alquílico, com um grupo acílico, mas ele já é um derivado de benzeno. Ele não é mais o benzeno no sentido original da palavra, não é o benzeno puro. Ele é um derivado. E essa segunda substituição, esse derivado de benzeno, tá? Que é o composto que já sofreu a primeira substituição, ele tem algumas diferenças nas suas reações que a gente precisa observar, tá? Que diferença? Quem já foi substituído uma vez, tá? Vai ter diferença na velocidade de ocorrência e nos produtos obtidos. Então, quem já foi substituído uma vez, tentando traduzir isso para palavras mais claras, quem já foi substituído uma vez, o substituinte que chegou primeiro vai dizer qual foi o seu produto obtido. É basicamente isso que eu estou querendo te dizer. Tá? Se você vai fazer a segunda substituição, quem chegou primeiro é que vai te dizer aonde que vão acontecer as substituições e a velocidade em que essas substituições vão acontecer.
tá certo? Então é basicamente isso que a gente tem que observar, tá? Nesses casos. Então, a velocidade da reação e o produto obtido dependem do radical presente no benzeno que orientam a entrada dos substituintes. Então, quem chegou primeiro diz aonde os outros vão entrar. É isso que vai acontecer, correto? Então, vamos lá. A gente pode ter orientadores ortopara. Quem são os orientadores ortopara? São chamados de ativantes. Ô, gente, de onde vem o termo ativante? Quem está fazendo anotações aí? Os ativantes aumentam a velocidade da substituição. Por isso que eles são chamados de ativante. Eles deixam os anéis, os elétrons do anel aromático mais disponíveis para poder reagir. E a velocidade da substituição acaba sendo maior. Quem são os orientadores ortopara? São aqueles que vão guiar a segunda substituição para a posição orto e para a posição para. Então eles são chamados de ortoparadirigentes. Qual é a característica que eles possuem? Todos têm só ligação simples, concorda? Então todo radical ortoparadirigente possui somente ligações simples. Vai guiar a segunda substituição para a posição orto e para a posição para. Beleza? Esses três aqui, eles são desativantes. Por que eles são desativantes, Estopa? Porque halogênios são muito eletronegativos. E eles têm a tendência de puxar os elétrons para eles. E repara que os halogênios aqui, eles estão sozinhos. É diferente, por exemplo, do O, que é muito eletronegativo também, ligado no H. Diferente do N, que é muito eletronegativo, ligado no H, tá? Então eles estão sozinhos, sem estar ligados em ninguém, e eles são muito eletronegativos. Então eles acabam sendo desativantes. Desativante significa que a velocidade da substituição ela fica um pouco menor, fica mais lentinha, tá? Mas tá aí, são os ortoparadirigentes. E eu tenho o outro grupo, que são os orientadores meta, que são os desativantes. O único caso em que eu tenho desativantes que são ortoparadirigentes são os halogênios, tá? Os únicos desativantes são os desativantes ortoparadirigentes são os halogênios que eu acabei de citar para você, tá? Os metadirigentes, como o próprio nome está te dizendo, orienta para meta. A segunda substituição, então, ela vai acontecer na posição meta, correto? Então, lembra que a posição orto é posição 2, posição meta é posição 3 e posição para é posição 4. Então, esses vão guiar a segunda substituição para a posição meta. São todos desativantes, todos aqui, tá? Qual é a característica deles, né? Eles possuem átomos com ligação dupla ou tripla. Então o NO2 tem uma dupla, N dupla O dativa O, o SO3 tem dupla com O, o CN tem tripla, grupo ácido carboxílico é C dupla O, OH, todo mundo tem dupla. Então a dica que eu te dou aqui, qual que é? Quer conhecer os ortoparadirigentes e os meta? Olha para as duplas. Não tem dupla ortoparadirigente. Tem dupla ou tripla, metadirigente. Ortoparadirigentes guiam para orto e para. Metadirigentes guiam para meta. Pronto. Tá? E, particularmente eu nunca vi muitos exercícios perguntar essa parte de ativante e de desativante. Os desativantes e os ativantes são isso que eu te disse. Velocidade para a substituição, tá? Maior ou menor. Mas eu nunca vi particularmente nenhum exercício entrar muito nesses detalhes, tá? Então esses são os metadirigentes. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. Eu vou fazer a monocloração do fenol. Olha o fenol. Repara no fenol que ele tem uma hidroxila, certo? E a hidroxila só tem ligações simples. Entendo somente ligações simples é um orientador ortopara. Então a substituição, que é uma halogenação, a monocloração, ela acontecerá onde? Ó, halogenação,
catalisada por AlCl3, você vai ter uma mistura dos dois, tá? Você vai ter o OH com Cl em orto, que é o que você está vendo aqui, e em para. Posição 1, 2 e posição 1, 4, tá certo? Por isso que o OH é ortoparadirigeinte, tá bom? E aí você tem os subprodutos. Aqui, gente, é metade metade de cada um, então seria 50% do orto. Opa! Seria 50% do orto e 50% do para. Tá? 50-50 de cada um. Beleza? Mas é um ortoparadirigeinte. Tranquilo? Então tá. Vou fazer a monocloração agora do nitrobenzeno. Olha esse nitrobenzeno. Então repara que as duas são segunda substituição, não são? O que acontece com o NO2? Ele é um grupo nitro, ele é um orientador meta. Por que ele é um orientador meta? Porque o nitrogênio tem dupla com O. E eu te disse que quem tem dupla ligação orienta para a posição meta. Então, ó, orientador meta. Olha onde eu vou fazer minha cloração. Na posição meta, que é a posição 3. Como subproduto eu tenho um HCl. Tá bom? Então, exemplos de aromáticos substituídos. Então, por exemplo, o nitrobenzeno, ele é um derivado do benzeno. É o que eu tinha te dito. O anterior, o fenol é um derivado do benzeno. Então, os derivados do benzeno guiam os produtos que você vai ter nas suas outras substituições. Tá? São eles que vão dizer onde vão acontecer. Beleza? Então, essas são as substituições que a gente tem em alcanos e aromáticos principalmente. Depois a gente fala de esterificações, mais detalhes, mas tem outras substituições que a gente pode ter. Beleza? Voltamos para falar depois de outras reações e terminar isso daí. Certinho? Então é isso, gente. Até mais.